Então vamos lá. Bom dia e boa tarde, boa noite para vocês, seja a hora que você estiver assistindo essa aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Portal Crânio, o maior portal de ensino em cabeça e pescoço para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Uma segunda por mês, na primeira segunda do mês, nós estamos aqui trazendo um grande convidado para vocês, trazendo temas de relevância atuais, novidades, novos guidelines dentro da área de cabeça e pescoço. Hoje nós temos a alegria de trazer também um grande fisioterapeuta brasileiro dentro da área de cabeça e pescoço, o Dr. Bruno Bustamante, que vai trazer um tema bem legal para vocês, tá? Espero que vocês aproveitem, façam aí suas anotações, vocês já sabem como é que funciona, tá? Para quem é do portal já sabe como é que funciona, só deixar ali nos comentários a sua dúvida. E você que não é do portal, que está assistindo essa aula, lembre-se que essa aula vai ficar até amanhã às 8 da noite disponível para você. Aproveita, assista essa aula para você conhecer como que funciona o Portal Crânio e para você entender tudo que a gente tem lá. São mais de 160 aulas e mais de 30 cursos para você, um curso novo todo mês e uma aula nova todo mês para vocês também, tá? Então, se você quiser também conhecer mais sobre o Portal Crânio, tá aí no chat o link para você conhecer. Basta clicar no link para você também conhecer o Portal Crânio e tornar-se assinante, tá bom? Muito bem, então vamos chamar o nosso convidado aqui, o Bruno. Bruno, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao Portal Crânio. Obrigado por ter aceitado o convite. Olá, boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite mais uma vez, Samuel. Sou grato pelo convite, pela parceria sempre. Estamos aqui para poder falar um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente vivencia, do que a gente estuda na área de cabeça e pescoço. Maravilha. O Bruno, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Eu vou colocar aqui já a sua aula. O pessoal está te ouvindo, está te vendo, tá? Vou deixar aqui já o tema aqui, toda a sua aula aberta para você. E aí o horário é seu, o tempo é seu, a forma que você quiser dar aula você que manda. E qualquer dúvida que você tiver, é só falar, Samuel, que eu estou aqui do lado. Eu vou me retirar aqui, mas qualquer coisa que você precisar, é só me chamar. Beleza? Show de bola, Samuel. Obrigado. Boa aula, Bruno. Valeu. Quando tiver ok, você me fala aí. Tá ok, tudo certinho. Show de bola. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou aqui para poder falar um pouco para vocês sobre as estratégias fisioterapêuticas para regulação autonômica. Como que eu entendo essas estratégias fisioterapêuticas para a gente tratar nosso paciente de cabeça e pescoço. Essas estratégias autonômicas. Então, antes de a gente começar a falar sobre o nosso tema, queria me apresentar. A voz não está 100%, mas acredito que a gente consegue falar aí até o final. Então, para quem não me conhece, eu sou Bruno Bustamante, sou fisioterapeuta há 20 anos, estudando, aprendendo e ensinando o que eu mais gosto, que é a fisioterapia. Então, nesse caminho todo, eu percorri com muitos cursos ao longo dessa carreira, curso de terapia manual, medicina tradicional chinesa, técnicas miofasciais, quiropraxia, e fiz 2 pós-graduações. A pós-graduação em osteopatia e a pós-graduação em terapia manual, com ênfase em ortopedia. Depois que eu fiz a formação em fisioterapia vestibular, eu uni um pouco a osteopatia com a fisioterapia vestibular. E aí eu trouxe um pouco para essa vivência da minha prática. E depois, somando isso ao livro que a gente escreveu, Abordagens Fisioterapêuticas no Distúrbio Cérvico-Crâniomandibular, que eu e Marcelo Terreiro escrevemos, juntamente com grandes ícones de todo o Brasil, Tainá Nascimento, Karina Bezerra, Thiago Mota e muitas outras feras, a gente pôde entender melhor esse sistema, essas disfunções de cabeça e pescoço. Já ministrei aula em várias pós-graduações, hoje eu estou apenas na pós-graduação em Recife, que é de dor orofacial e trauma de face, e ministro curso por todo o Brasil, curso de fisioterapia vestibular, avaliação, diagnóstico e tratamento, com mais de 60 turmas de todo o Brasil. Também tenho 2 cursos online, e um deles, que eu lancei esse ano, Descomplicando as VPBs. Se você quer conhecer um pouco mais das VPBs, avaliar e tratar, é um super curso, vale a pena, e é online também. Então,
Vamos, sem delongas, vamos começar nossa aula, porque a gente veio falar sobre regulação autonômica. E por que falar sobre ela? Porque o sistema nervoso autonômico, pessoal, ele regula o equilíbrio interno, nossa homeostase. Vocês estudaram isso na época de faculdade, sobre simpático e parasimpático, não foi? Então, o que a gente vai entender sobre esse sistema que pode influenciar no tratamento do meu paciente? O estresse crônico e funções autonômicas estão por trás de vários sintomas funcionais. Tontura, bruxismo, ansiedade, dor crônica. E isso a gente pode ver na prática. Isso a gente pode ver em muitos estudos. Fisioterapia ela pode intervir com recursos seguros e cientificamente validados no tratamento desse paciente com desregulação autonômica. Ele perdeu essa regulagem autonômica, desequilibrou a balança autonômica. Antes da gente começar a falar sobre todo esse sistema, a gente tem que entender que o vago ele é protagonista, silenciosamente, desse sistema. Ele tem sua origem no tronco cerebral e é o décimo par de nervo craniano, nervo misto, onde ele é motor e, além disso, é sensitivo e autonômico. Então, ele é motor e sensitivo e, além disso, ele é autonômico. Ele é responsável por 80% das referências viscerais. As vísceras mandam informação para o sistema nervoso central através do nervo vago. Ele é responsável pela nossa sobrevivência, segurança. Então, ele é muito importante para a gente. Ele atua como uma ponte entre o corpo e a emoção. Então, gravem isso. Ponte entre o corpo e a emoção. O desenvolvimento do nervo vago, ele começa a partir da parte embrionária, desde a origem embrionária, no 4º a 6º arco braquial. No nascimento, o nervo vago ainda está desmielinizado, tem baixa eficiência funcional. E isso reflete em disfunções autonômicas, disfunções onde o paciente, o bebezinho, ele sente refluxo. O bebezinho sente problemas estomacais, digestivos, não dorme direito. Quem aqui tem um bebezinho em casa, já teve, que ele teve refluxo, teve insônia. Tudo isso, pessoal, tem uma grande influência do nervo vago. Por quê? Depois que o vago vai mielinizando, ele vai melhorando suas funções e sua ação. E aí ele vai começar a levar as respostas adequadas das vísceras para o sistema nervoso central. E por volta de um mês, as primeiras etapas de maturação funcional acontecem. Exemplo, a regulação digestiva, que quando o bebezinho começa a parar um pouco daquele refluxo. Ah, mas Bruno, tem bebês que perduram por muito mais tempo? Tem. Aí vai da maturação do vago também. Deixa eu ver daqui a pouco. Com 3 anos, ele atinge a maioria da mielinização dele e sua maturação nervosa torna-se quase que completa, praticamente completa. Entendam também, pessoal, o que é neurocepção. É a capacidade automática e inconsciente do corpo de detectar se o ambiente é seguro ou perigoso. Sem depender do pensamento racional. Então, a neurocepção nos dá respostas do que está acontecendo à nossa volta. Eles deixam nosso corpo em ação, em responsivo, onde ele vai estar em alerta para que a gente detecte alguma ameaça à nossa sobrevivência. Exemplo, às vezes a gente sente medo, ansiedade ou bloqueio, mesmo sem ter uma ameaça clara. Vocês já perceberam que mora em cidades grandes, vai andar naquelas ruas desertas, escuras, e você às vezes pode ficar arrepiado. Você anda sempre olhando para os lados todos, porque você está com medo que algo aconteça. Sem que você saiba, sem que você tenha consciência disso, às vezes. Então, esse sistema ele entra para tomar a direção e o sentido, para que a gente não sofra algum risco na nossa vida.
E aí a gente começa a falar de uma teoria chamada teoria polivagal, escrita por Stephen Porges, em 94. São três características importantes. O vago ventral, que é uma conexão social e regulação. O simpático, que faz a luta e a fuga, todo mundo já ouviu falar. E o vago dorsal, congelamento, colapso. Então, como que funciona isso? O vago ventral, pessoal, é o sistema de engajamento social, ativado quando os sentimentos seguros estão transitando para a gente. Quando a gente está seguro no nosso lar, nossa família, ele nos acalma, pisa no freio, promove empatia, permite que tenhamos conexão social. E é essencial para criarmos vínculos afetivos e regulação emocional. Olha que interessante. O nervo vago, ele vai maturar melhor, ele vai mielinizar melhor o seu sistema, essa inervação, quando ele está nosso corpo, nós, bebezinho, às vezes, quando o bebezinho está lá, recém-nascido, ele é bem acolhido. Ele tem um vínculo afetivo maior pela mãe, pelo pai. Ele mora numa casa mais tranquila, calma, que não tem brigas, que é seguro para ele. Então ele vai maturar muito melhor. Os primeiros meses de vida são essenciais para a maturação do nervo vago, para esse equilíbrio fisiológico e emocional do bebê. Na osteopatia, uma das ações que a gente faz é trabalhar o vago nesses bebês que tem refluxo, que tem insônia, que está muito agitado, para poder a gente ter um efeito mais calmante. E uma das ações que a gente faz também é orientar o familiar sobre esse acolhimento, sobre ambientes tranquilos, calmos, com mais afetividade, e vai fazer ele melhorar mais rápido. Promovendo a regulação de funções como sucção, deglutição, digestão, vocalização e sono. Tudo isso acontece quando o bebezinho está seguro, está bem acolhido pela mãe e pela família. Segurança emocional é a chave para a conexão humana, bem-estar e autorregulação. Vamos falar agora sobre vago dorsal. Vamos pular luta e fuga. Vamos falar sobre vago dorsal. Vago dorsal, a gente remete ao congelamento. O que significa isso? O vago dorsal é as informações que são obtidas ali, migra pela parte posterior da coluna e forma os gânglios paravertebrais. É o parasimpático mais primitivo que até os animais mais longínquos já apresentavam. É ativado em situações de ameaça extrema ou trauma. Pode causar colapso, congelamento, dissociação e apatia. Exemplo, vocês veem a figura aqui ao lado, o polvo, ele, quando o tubarão passa perto dele, ele fica imóvel, congela. Com isso, ele consegue sobreviver. Então, ele se camufla e fica inerte. Quando um bandido ataca uma pessoa desprevenidamente, quando a pessoa é demitida sem uma causa e sem ele pensar que ele vai ser despedido, quando ele está contando com o aumento, ele vai ser despedido, isso é algo muito forte e pode gerar, às vezes, esse tipo de ação de congelamento, de colapso, de apatia. Quando a pessoa perde um ente querido, de uma hora assim, foi muito rápido, ninguém imaginava que aquela pessoa ia falecer. O que acontece? A pessoa entra, ela fica quieta, nem chora, nem sorri, nem faz nada. A pessoa fala assim, não caiu a ficha ainda, não é verdade? Então isso tudo é congelamento. E o que acontece? Luta e fuga. Luta e fuga é a capacidade de lutar de um pitbull, com um pitbull ou fugir dele. Isso é uma ação simpática que nós temos para a nossa sobrevivência. Enquanto que o simpático é responsável por lutar ou fugir,
O parasimpático é responsável pela digestão, pelo repouso e por restaurar o corpo. Então, o simpático ele é ativado durante essa possibilidade de risco na nossa vida, que vem um pitbull para cima de mim, ou eu vou brigar com ele, ou eu vou correr dele. Então ele faz o quê? Ele aciona alguns órgãos de uma forma que facilite a nossa fuga, a nossa ação lutando contra ele. Nossa pupila dilata, o coração aumenta os batimentos cardíacos, as vias aéreas dilatam, os brônquios também, as glândulas sudoríparas elas aumentam a estimulação de secreção, o fígado aumenta a taxa de glicogênio e glicose para a gente ter energia, o sistema digestivo ele para de trabalhar tanto, ele diminui sua ação, porque o nosso foco agora é correr, é os músculos, é ações rápidas para a gente fugir, para a gente sobreviver. A glândula suprarrenais, ela estimula a produção de adrenalina, o útero contrai, o sistema urinário relaxa a bexiga. Isso acontece durante a nossa fuga de um pitbull, ou quando a gente vai para brigar com ele, ou brigar com alguém, uma ação rápida de correr, porque nós estamos atrasados por causa do ônibus, tem que ser rápido. E nosso parasimpático, ele age quando a gente está no repouso, na digestão. Quando a gente comeu à noite, a gente vai ficar mais parasimpático tônico, a gente vai ficar mais com ação parasimpática, onde a gente vai descansar, repor as energias, regenerar, restaurar. É um período de tranquilidade, de calmaria. Com isso, a gente não precisa ter a pupila dilatada, a gente vai ter uma pupila constrita. O coração pode bater mais lento. As vias aéreas, elas contraem os brônquios e o fígado estimula a liberação de bile. A veia de sangue, ela vai ficar mais contrita. E o sistema digestivo vai ser estimulado a atividade, porque a gente precisa de digestão para recuperação. Precisa de trazer mais daquilo que a gente comeu agora há pouco. Fazer a digestão daqueles alimentos. O útero, relaxamento, o sistema urinário, aumenta o débito urinário. Então, o que a gente pensa? Simpático, ele é mais ativado durante o dia e parasimpático mais durante a noite. Mas em períodos durante o dia, nós temos ação parasimpática. E no período das noites, nós temos ação simpática também. O problema é quando se mantém o tempo todo em um desses dois quadros, simpático ou parasimpático. Isso que é o problema. Medo, o tempo todo, onde a gente não consegue, às vezes, se mover de tanto medo. O medo de nos deixar em estado alerta, porque se precisar, a gente vai correr, ou a gente vai brigar. Só que imagina se esse medo ele se intensifica e fica mais frequente o tempo todo. E nós temos vivido num mundo que não para, um mundo acelerado, de constante medo, principalmente depois da pandemia. E o grande mal do século, ansiedade. Ansiedade, ansiedade é a capacidade de ter medo de algo que a gente não conhece. Então a gente tem medo de algo que a gente não conhece, se chama ansiedade. A ansiedade, ela vai fazer com que a gente fique em estado de alerta o tempo todo. Quantas pessoas têm ansiosa hoje no nosso dia a dia? Eu sou ansioso, você é ansioso. Imagina nossos pacientes. Nossos pacientes são tão ansiosos que não dormem direito. Durante esse não dormir, não recupera suas baterias, suas energias. E aí vai trabalhar no outro dia, vai gastar mais energia e a balança autonômica vai pesar muito mais para o lado do simpático. O parasimpático não está trabalhando adequadamente. Com isso, nós vamos perceber que o paciente está ficando fadigado, sem energia. E começa a repercutir com vários sintomas. Tontura, zumbido, bruxismo. O paciente não dorme direito e começa a apertar os dentes também. Está ansioso, começa a apertar o dente. Isso vai ter várias repercussões. E nossa balança vai sobrecarregando de um lado. Assista esse videozinho agora, só para você entender um pouco mais sobre esse sistema.
estresse é bom. O problema é quando se estressa demais e que a gente não consegue nos recuperar durante a noite, recuperar nossas baterias e equilibrar o sistema nervoso autonômico, que aí ele começa a ser danoso e podendo gerar várias doenças e até a morte. Distúrbios cérvico-crânio-mandibulares que podem estar associados com esse desequilíbrio autonômico, a tontura, o zumbido, o bruxismo, cefaleia e muitos outros. Existem intervenções fisioterapêuticas para a regulação autonômica. Acolhimento do paciente, uma abordagem integrativa, faz com que a gente tenha uma visão diferente do paciente, um acolhimento diferente do paciente, e o paciente vai ter uma visão diferente da gente. Com isso, a gente vai conseguir ter umas respostas mais assertivas nesse paciente, para esse tratamento. Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, terapia manual, estimulação vagal auricular, exercícios respiratórios de biofeedback. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses. Uma abordagem integrativa, onde a gente começa a ver os fatores biopsicossociais, biológicos, fatores químicos, biológicos, genéticos, sociais, fatores socioeconômicos, situação familiar, trabalho, lazer, fatores psicológicos, como estado de humor, comportamento, personalidade. Antes de falar disso aqui, vem à minha mente agora um caso de uma paciente que eu atendi de forma online com zumbido e tontura. E eu avaliei ela, fiz os testes de forma online, orientei fazer o teste com a dela para poder ver se tinha alteração vestibular, não tinha, uma alteração assim visível. Orientei algumas condutas que nada surtiram efeito. No segundo atendimento, ela voltou do mesmo jeito. E aí eu perguntei mais sobre ela, onde ela morava, o que ela fazia. Falou que morava do lado de uma serraria, que cortava a serra durante todo o dia, 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias. E eu falei, achei seu problema. Enquanto você não mudar a sua casa, você não vai melhorar esse zumbi dessa tontura. E tinha um fator emocional associado. Ela queria engravidar. Mas como que o corpo dela ia deixar ela engravidar, sendo que ela estava sofrendo demais? Então eu falei, mude de casa, que aí você vai ter uma qualidade de vida maior. Não deixe esse sofrimento de tirar essa possibilidade de ter um filho, que você vai melhorar da água para o vinho quando você mudar. Dito e feito. Mudou de cidade, mudou de casa, engravidou, não teve mais tontura e zumbido. Hoje também, com filho pequeno. Então, tudo isso foi o quê? Um entendimento biopsicossocial. A abordagem integrativa. A avaliação ampla e personalizada, ela é muito importante para a gente. A gente tem que ter um acolhimento maior desse paciente. E pensar não só no paciente ali, mas como que é ao redor dele. Investigar não apenas a questão principal, mas os hábitos de vida, estado emocional, qualidade do sono, alimentação, relação com o próprio corpo, histórico de trauma, estresse crônico ou ansiedade. Promover autoconsciência corporal, autorregulação e autonomia funcional, não só buscando os sintomas, mas entendendo o sistema como um todo. Assim, eu vejo também a osteopatia. A gente não vai só na causa, não só no sintoma, a gente vai na causa do problema. A gente não vai só no sintoma, a gente vai na causa. Porque a causa vai identificar o que ele tem de verdade, que a gente possa tratar. Variabilidade da frequência cardíaca. Só um minuto, pessoal. A variabilidade da frequência cardíaca, ela é uma janela para o sistema nervoso autonômico. O que acontece? Ela é um marcador de funcionamento do sistema nervoso autonômico. Também nos dá respostas de aspectos emocionais, comportamentais, principalmente em pessoas expostas a estresse crônico e distúrbios do sono. Coerência cardíaca é um estado fisiológico em que os ritmos cardíacos respiratórios se sincronizam, gerando uma curva da variabilidade da frequência cardíaca, com um padrão suave
sinusoidal e rítmico. Como está aqui, ó, esses movimentos dessas ondas aqui, ó, para cima e para baixo. E a coerência acontece de acordo com a variabilidade. Quando a gente tem maior ação vagal e menor ação vagal, o estímulo vagal e a diminuição do estímulo vagal, esse treinamento que acontece. Vamos falar mais sobre isso depois. A homeostase neurofisiológica é o equilíbrio dinâmico mantido pelo sistema nervoso autonômico para garantir a estabilidade do ambiente interno do organismo. Este equilíbrio é essencial para a regulação das funções vitais como temperatura corporal, pressão arterial, frequência cardíaca e metabolismo energético. De acordo com a variabilidade, nós podemos estar mais adaptados, ter uma adaptabilidade maior ou menor. E o que isso quer dizer para a gente? Uma menor adaptabilidade, como nesse lado vermelho aqui, nós temos um paciente mais estressado, paciente mais... Os agentes estressores estão provocando mais ele não está conseguindo se equilibrar. Fatigado, um equilíbrio mental e cardíaco desequilibrado, não tem equilíbrio, ansiedade, depressão e problemas de saúde. Já uma alta adaptabilidade à frequência, variabilidade da frequência cardíaca, quer dizer que a pessoa tem melhor qualidade de vida, melhor desempenho físico e mental, um sono reparador e uma performance cognitiva adequada. O risco de hipertensão, muito baixo. O que significa isso? Um paciente com baixa adaptabilidade, doente, fadigado, ansioso. Riscos de problemas sérios. E com alta adaptabilidade da variabilidade da frequência cardíaca, melhor qualidade de vida. Melhor desempenho físico e mental, sem riscos cardíacos, sono reparador e boa performance cognitiva. Começar a entender que nossos pacientes às vezes apresentam esses sintomas. E como que a gente pode mensurar essa variabilidade? Através de uma cinta de cardiofrequencímetro como essa. Eu utilizo da Vanutri, sem nenhum interesse, tá, pessoal? Por trás. Eu uso aqui porque o aplicativo aí consegue ler e porque isso aqui é mais em conta no mercado. Enquanto existe algumas cintas de 800 mil reais, aqui custa 200 e pouco, 300 reais. Então, cinta cardiofrequencímetro, da Vanutri, está aqui no meu peito, depois eu vou fazer o treinamento para mostrar para vocês. E quando a gente mensura essa variabilidade, a gente utiliza esse aplicativo chamado Cubius, HRV. Então, aprendi com o professor Alexandre Barbosa. O grupo de estudo deles, eles pegaram um apanhado de artigos. Existem mais de 25 mil artigos falando de variabilidade de frequência cardíaca, simpaticotonia, treinamento da variabilidade, biofeedback. E eles pegaram uma grande parcela desses artigos, os mais conceituados, e pegaram os dados que mais se repetiam e criaram essa tabela aqui, ó, que vai dizer se a pessoa está com uma boa performance, uma boa variabilidade, moderada ou ruim. Então, os dados que a gente vai coletar aqui, a gente vai identificar se o paciente tem uma boa variabilidade, certo? Se a gente for comparar esses três dados, os três são iguais, tá? A diferença é que esse primeiro fui eu que recortei, eu copiei e colei para poder caber aqui. Porque quando a gente faz um print na tela do celular, que é o aplicativo no celular, você não consegue pegar esses dados todos. Então, eu tive que recortar e colar. Esses dois não recortaram, então sumiu a parte de cima, tá bom? O que a gente vai ver nesses aplicativos? Primeira coisa, o tempo que a gente vai fazer esse teste. 5 minutos é o ideal. Ele vai com um mensurador de 5 minutos e vai sair esse resultado, e esse resultado, e esse resultado. São 3 resultados diferentes, 3 pessoas diferentes. Então, esse paciente aqui é um paciente que estava sofrendo com tontura, zumbido, bruxismo, fatigado ao extremo. E aí, ele veio me procurar para tratar a tontura. Essa paciente aqui é um paciente que teve uma crise convulsiva horas depois dessa mensuração. Esse paciente é um paciente saudável em treinamento da variabilidade. Então, ele é um paciente que ele está bem, saudável. Então, esses dois estão ruins, esse está bem. Vamos comparar.
Primeiro aqui nós temos esse valor 57, que teria aqui também, só que não está aparecendo. Mas identifica se o paciente está normal, está ruim, está bom, está ótimo. Aqui está baixo, ó, normal está baixo, 57% de 100, não está bom. A gente começa a observar aqui, ó, frequência cardíaca, 79 batimentos por minuto. Está considerável. Olha esse paciente aqui, 134. Horas depois, uma crise convulsiva. Então aqui tá ruim, tá? Em repouso, tá, pessoal? 5 minutos assistindo uma telinha no monitor, onde que é o Vanilla Task, Vanilla Task, onde você bota o paciente para ver aqueles videozinhos de natureza, lá do deserto. Então ele tem que estar calmo. A frequência cardíaca do paciente tem que estar baixa, de 60 a 80 pelo menos, né? Está 134. Esse aqui é 75. E aí depois a gente observa o quê? Essas duas linhas aqui, azul, que é o parasimpático, que é o PNS Index, que o ideal é que fique até -1. Não pode subir mais que baixar mais de -1. Então aqui ele está -1,6. Tá ruim? Tá. Mas não tá péssimo. Aqui está -3,66. Aqui está muito ruim. O parasimpático não está recuperando o que ele gasta durante o dia com o parasimpático à noite. Esse aqui é o 0,39. Está excelente. Muito bom. Então, aqui é o simpático, essa reta amarela. Olha como que o paciente está simpático tonizado, 5,51. Olha aqui, ó, 8,24. Não tinha mais nem espaço para poder crescer a reta, o amarelinho. E aqui 0,46. Olha o paciente saudável como que tá. Aqui no máximo é mais 1, certo? Aqui no simpático. Esse aqui chegou a 8,24 e esse 5,51. 2 quadros simpáticos tonizados pacientes. Nós temos aqui idade neurofisiológica, 52 anos, que a idade do paciente é 55. Tá tranquilo. 76, essa aqui é uma paciente de menos de 30 anos de idade. Olha como que deram a idade dela, 76 anos. Estava sofrendo. Aqui 21, o paciente tem menos de 30 anos, 25 anos, está tranquilo. Então está bem saudável. O que a gente pode observar aqui também de dado? O RMS-SD é um dado que é bem importante. Se a gente for olhar na tabelinha aqui, ó, para estar ruim até 20. De 20 a 40 está moderado. Aqui então, tá 7. Aqui também 7. Muito ruim. Tá? Aqui o RMSD seria 20, até 20 o ruim. Tá 7, tá muito baixo. Olha o paciente saudável, 49. Tá médio. Tá passando para cá já, ó. Passou para cá pro alto, bom. Outro dado importante é o SDNN, que tá 7,15. 12,61. 55,28 no paciente saudável. SDNN abaixo de 40 está ruim. 55 está moderado. Então aqui está bom do paciente saudável. E dos outros estão tudo baixo. Isso é ruim. Mostra que não tem uma longevidade saudável o paciente. Que ele vai sofrer com algumas doenças devido a essa baixa variabilidade. Isso pode ser melhorado? Pode. Com hábitos de vida saudáveis que a gente vai passar para vocês. Tem outros dados que são importantes, mas para vocês, de antemão, esses são fundamentais. Quando a gente fala de variabilidade depois, agora a gente vai falar sobre terapia manual. O que nós podemos fazer para poder tratar o nosso paciente? Nosso paciente utiliza técnicas que são autonômicas, como aqui, ó, uma técnica de alta velocidade e baixa amplitude, que é o thrust, em nível de T3, T4, com a técnica chamada DOG, que a gente manipula a torácica do paciente. T1 e T2 tem respostas simpáticas. Quando a gente manipula T3 e T4, a gente consegue modular o simpático. A gente consegue controlar mais o simpático. Esse estudo randomizado, controlado, que esse paciente teve uma diminuição do RMS-SD. Não, um aumento, desculpa. Teve uma ação parasimpática com aumento do RMS-SD. Com isso, teve uma menor ativação simpática e diminuição do nível de estresse, score.
paciente melhorou a sua saúde depois de ter manipulado ele. Então foi um estudo bem legal, mostrando que a osteopatia aumentando a ação parasimpática e diminuindo a ação simpática. Existem outras técnicas osteopáticas que eu utilizo, como inibição do subnucal, que eu considero a técnica mais potente da osteopatia. Você inibe os subnucais que estão ali, às vezes, anteriorizando a cabeça, faz com que o paciente mude a postura, diminui a vascularização que vai para a cabeça, o retorno venoso. Isso no bebezinho é utilizado pelo osteopata para poder melhorar o sono, melhorar a parte gástrica, refluxo, uma forma bem sutil. A abertura de forame jugular, porque é visto que o forame jugular, por onde que ele passa, lá dentro do crânio, passa o nervo glossofaríngeo, o vago e o acessório. E o vago está passando por ali. Essa técnica miofascial, que a gente vai soltar um pouco, unir a tensão facial, e a gente vai fazer o quê? Com que te possibilite uma melhor função. A gente não vai mexer em crânio, abrir crânio de ninguém. A gente vai mexer na face. Isso vai dar uma ação parasimpática bem interessante, bem relaxante no paciente. E o bombeio de quarto ventrículo, que ele é uma técnica parasimpática que César Leão já fiz paciente, muitos pacientes dormir aqui, pacientes ansiosos, estressados, bruxistas, tudo. E eu utilizo muito paciente meu também. Técnicas parasimpáticas, pessoal. Técnicas que vão ajudar a controlar o sistema nervoso autonômico. Terapia manual, a terapia manual facial, ela reduz a ansiedade. Isso foi visto nesse artigo. Fiz uma amostra de 36 indivíduos, dividido em 2 grupos de 18, onde fizeram técnicas de liberação facial, cranial e cervical, fizeram tratamento de trigger point, pressão sustentada, 2 semanas, 30 minutos, cada sessão, e isso durou 4 semanas. Depois do tratamento, o paciente melhorou, teve respostas fantásticas de diminuição da sensibilidade central a longos períodos, e isso durou até 6 meses a resposta. Redução significativa da ansiedade, melhora da sensibilidade central, redução da somatização, manutenção dos benefícios de 1 a 6 meses. Estimulação auricular vagal, não sei se vocês conhecem, você já deve utilizar. Bruna fala muito no curso dela, Bruna Calgueira, o próprio Alexandre também, Barbosa. Eu utilizo para trabalhar a ansiedade do paciente, quando ele chega simpático tonizado, está estressado, eu coloco lá na orelha do paciente e a gente vai estimular a região de lóbulo, tragos, tem alguns pontos específicos. Então, região incisura intertrágica também. A frequência de 30, pulso de 200, tempo de 15 minutos. Então, bem interessante, tem uma resposta bem legal. Na concha também pode ser utilizado também, tá, pessoal? Então, existem vários pontos que são utilizados. E essa frequência que eu utilizo tem respostas fantásticas. É interessante fazer o curso para poder vocês trabalharem com isso, tá, pessoal? Vai ajudar tanto no zumbido, tontura e outros pacientes ansiosos, bruxistas e muito mais. A respiração. A respiração, ela pode ser o controle remoto para a gente controlar o nosso sistema nervoso autonômico. Assim como a terapia manual e outras formas. A respiração, ela tem uma resposta muito rápida. Aqui, pessoal. O ciclo respiratório. O que é o ciclo respiratório? Inspira e expira. E quando a gente inspira, o que acontece? As cúpulas baixam, as costelas se abrem, os pulmões se enchem, existe um aumento do retorno venoso e uma diminuição da ação vagal. Quando o vago diminui sua ação, aumenta a frequência cardíaca. Quando expiramos, as cúpulas diafragmáticas sobem, ou a costela se fecha, diminui o espaço, esvaziam seus pulmões, o retorno venoso diminui, a atividade vagal ela aumenta, com isso vai diminuir a frequência cardíaca.
Entendendo isso, a gente sabe que, então, o quê? Durante o trabalho inspiratório, nós vamos aumentar a frequência cardíaca. E durante o trabalho expiratório, a gente vai diminuir a frequência cardíaca. Então, o foco do nosso trabalho para poder melhorar a variabilidade é aumentar o tempo expiratório. E aqui existe uma forma de utilizar, que eu chamo de biofeedback. A gente vai fazer um treinamento onde a gente vai observar esse tipo de estímulo, onde que essa bolinha ela vai subir quando está inspirando e vai descer. A gente vai acompanhar a bolinha fazendo os respiratórios. Então, quando ela subir, quando ela descer, a gente solta. Quando ela subir, a gente puxa e solta. Vocês estão vendo que tem uma pausa pós-expiratória e pausa pós-inspiratória. Como que funciona isso? Temos 5 tipos de exercícios diferentes, que são feitos de 8 a 10 semanas, para a gente melhorar essa variabilidade da frequência cardíaca, essa coerência cardíaca. Isso é captado, é treinado através de um aplicativo chamado Coerência Pro. Esse aplicativo, Coerência Pro, nós vamos utilizar o cardiofrequencímetro de novo, está aqui no meu peito, depois eu vou mostrar para vocês. E esse cardiofrequencímetro mensura através dele, ele traz os dados que é computados por esse aplicativo que a gente usa no celular. Não dá para baixar para iPhone, só para Smart. Por isso que eu comprei um tablet para utilizar. Como que funciona esses exercícios? São exercícios que variam o tempo inspiratório e o tempo expiratório. E o tamanho do ciclo também. Por exemplo, o tempo de entre uma ins e outra ins. Então, inspira, expira, até o próximo ins, mas vamos variar também. O treinamento varia de 10 a 15 minutos. O ideal é que faça pelo menos de 10 a 15 minutos para você ter respostas. Isso é diariamente. Pelo menos 5 vezes por semana. 10 a 15 minutos. 15 é o ideal, tá? A média. O primeiro exercício é o Balance 2. Já tem programado no computador, no aplicativo, onde você vai seguir esse gráfico aqui. Ó. A bolinha vai subindo, você vai inspirando e vai expirar. Inspirando, expirar. De acordo com a gente vai passando, a segunda semana a gente faz o Balance 1, onde nós temos uma pausa pós-inspiratória, que é aqui, ó, 10%, e pausa pós-inspiratória 10%. Por isso tem esse platôzinho aqui, ó. Então, inspira, prende, expira. Prende, inspira, prende, expira, prende. E aqui o que acontece? De 6 segundos o tempo de um ciclo, que é entre uma ins e outra ins, vai para 7 segundos. Depois nós vai para 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos. Nós temos que aumentar sempre, variar esse tempo e a dificuldade para que a neuroplasticidade aconteça, que a gente consiga ter respostas sobre essa coerência, melhor da coerência. Vamos ver agora o seguinte, na prática. Samuel, eu consigo compartilhar outra tela? Não, vou deixar assim mesmo. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui no meu tablet. Eu não esqueci de baixar aqui botar o computador. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos tentar aqui. Olha o aplicativo aqui, ó. Alguém me dá um retorno, Samuel? Dá retorno. Dá para você visualizar isso aqui? Pessoal, vê se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó, no nosso coração, quando eu der o sinal, que eu ligar aqui, nós estamos em 6 segundos. Esse aqui é o balance 1. Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a inspirar. E tem a musiquinha que vai coordenando. Então, que eu vou começar a puxar o ar.
O que vocês vão entender aqui? Cada vez que eu vou respirando, essa ondinha vai subindo e descendo. Ela chega a um ponto que ela vai criar um coração aqui. Vou mostrar a vocês para o outro gráfico. Esse é o início, o primeiro tipo de treinamento. Olha aqui nesse vídeo aqui, ó. Então, quando eu inspiro, depois solto. Prendo, inspiro, prendo e solto. Aqui já é uma fase mais avançada. Estão vendo o coraçãozinho aqui? Esse coração quer dizer a coerência. E aqui a gente olha para esse coração. Nós, os terapeutas, vamos olhar para o coração, que a gente quer que o paciente atinja esse coração de coerência. Enquanto que ele utiliza só esse gráfico de baixo para poder ver o tempo inspiratório e expiratório. Quando atingir a coerência, o gráfico fica assim, ó. É o segundo gráfico que apresenta para a gente o aplicativo. Então temos o terceiro gráfico, que é o pico de coerência. Então, a gente, através desses gráficos, a gente consegue identificar se o paciente está fazendo os exercícios respiratórios adequados, corretamente ou não. E a gente bota o paciente para poder fazer em casa esses exercícios. Esses exercícios vão ser treinados para que ele melhore e passe de fase cada vez mais, atingindo uma coerência cardíaca maior. O que uma coerência cardíaca faz para o paciente? Acalma ele, diminui a ansiedade, melhora o sono, diminui os sintomas autonômicos. O paciente, às vezes, está apertando muito os dentes, vai relaxar mais. O paciente está com tontura, vai diminuir. O paciente com bruxismo vai diminuir. Cefaleias, bruxismo, zumbido, tudo isso, a tendência é ir diminuindo, porque vai estar equilibrando o sistema. E você me pergunta assim, Bruno, tem comprovação científica isso? Tem. Existem mais de 25 mil artigos, do Bireme, Probe, que eles consultaram, o pessoal da equipe do Alexandre Barbosa, mostrando que tem muita informação para a gente, informação boa. Falando de simpaticotonia, treinamento de variabilidade, de biofeedback e muito mais. Eu deixo para vocês aqui uma conclusão. A fisioterapia moderna, ela vai além da estrutura, ela regula os sistemas, integra funções e conecta mente e corpo. O nervo vago é a nossa ponte terapêutica e por mais que as intervenções sejam simples, mas se forem intencionais, seus efeitos podem ser profundamente transformadores. Uma frase para vocês: o sistema nervoso comanda tudo, inclusive como nos curamos. Stefan Porges. Agradeço a vocês por tudo. Estou à disposição para perguntas. Só deixar aqui um recado. Quem é de São Paulo, quiser fazer meu curso presencial, temos 2 vagas ainda. Vai acontecer em agosto. Em Fortaleza temos curso confirmado e poucas vagas. Além de outras cidades, Recife, mas aonde? Deixa eu pensar aqui. Vamos já esse ano para Porto Alegre e outros lugares. Tem agenda de curso lá no meu Instagram. Doutor Bruno Bustamante. Tá bom? Obrigado, pessoal. Agradeço já. Vou interromper aqui para poder a gente bater um papo. Bruno, muito obrigado pela aula, excelente, muito legal mesmo. Tinha muita coisa aí que me chamou bastante atenção, muito interessante. A Neide aqui já está falando aula sensacional, a Neide está sempre com a gente aqui. O pessoal que tiver dúvida, aproveita esses minutinhos, se quiser mandar aqui, tá? Ô Bruno, o seu Instagram é Dr. Bruno Bustamante. Dr. Bruno Bustamante. Então, para quem ainda não conhecia, tá, o Bruno, sigam aí nas redes sociais. Lá também tem as datas de cursos, né, Bruno? O pessoal pode achar lá também. Isso aí. Né? Para quem quiser mais informações sobre os cursos aí do Bruno. Tá? O Bruno, uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão quando você fala da coerência cardíaca, né? É isso que você... Sim, isso. É isso, né? E é muito interessante isso, né? E você percebe que
os pacientes, de uma forma geral, quando você trabalha isso, eles conseguem entender, eles vão conseguindo pouco a pouco aprender isso, ou você percebe que eles têm uma certa dificuldade, alguma certa resistência nesse treinamento que você faz em relação ao sistema nervoso autônomo? Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, Sim. quando a gente fala em relação à meditação, por exemplo, a mindfulness, que vai trazer também um monte de benefícios, quando a gente fala essa palavra meditação, quando a gente acaba falando em relação a isso com alguns pacientes, né, alguns pacientes acabam tendo uma certa resistência, ou às vezes nem conseguem ali, né, aprender as técnicas mais simples, são pacientes muito acelerados, né? Eu queria que você passasse para a gente assim, um pouquinho da tua experiência em relação a isso, em relação ao treinamento, porque o paciente também precisa fazer em casa, né? Ele precisa treinar em casa. Como que é esse teu dia a dia de clínica em relação a esse aspecto? Então, na verdade, o que acontece? Existem pacientes e pacientes, assim como nas outras áreas, como eu atendo paciente pós-operatório de bucomaxilo, de tontura, de zumbido, de bruxismo, distúrbios oculares. Tem pacientes que vão fazer exercícios e tem pacientes que não vão fazer. Tem pacientes que vão aceitar o tratamento e vai fazer tudo. Se você falar assim, planta bananeira e faz exercício, eles vão plantar bananeira e fazer exercício. Mas tem paciente que tem dificuldade. Uhum. Aí o que eu começo fazendo? Como esse aplicativo, essa SIM tem que ser comprada ou eu emprestar, eu falo para o paciente, vamos começar com um exercício simples. É que você tira 10 minutinhos em casa, pode ser de manhã 5 minutos, de tarde mais 5, à noite 5, ou 15 minutos, né? Ou 10 direto à noite, o que você achar melhor. Que você faça exercício para respirar, para te acalmar. Uhum. Como que é isso? 3 segundos puxando o ar e 3 soltando. E não quero que você sopre o ar, que você deixe o ar sair. Por quê? Porque eu vou treinar ele já com esses exercícios sem o aplicativo. Porque tem pacientes que têm dificuldade de entender o aplicativo também. Tem pacientes que não vão conseguir acompanhar com a respiração, porque às vezes a respiração dele é mais curta ou mais comprida. Então, o tempo é importante também. Eu boto 3 segundos de inspiratórios e 3 expiratórios para ele conseguir fazer adequadamente. Mas tem pacientes que têm dificuldade. Mas teve pacientes que fizeram muito bem. Então, tem pacientes e pacientes. A gente tem que trabalhar em cima disso. Começa com exercícios. Cheira uma flor, solta. Dá bafo no vidro, lá no espelho da casa. Sei, Então, sei. manda o paciente fazer isso aí. Pessoal, se você fizer isso em casa, você vai dormir muito melhor. 10 a 15 minutinhos. Eu faço isso, estou treinando para mim também. E a resposta é muito boa. Nosso sono fica mais energizador. Ele revigora a gente. A gente acorda menos cansado de manhã. Eu já passei período já, eu estava muito simpático, tonizado, muito estressado, muito ansioso. E hoje estou muito melhor. E quando a gente entende o sistema nervoso autonômico, isso é muito mais fácil. Uma dica que eu falo também, que não é só trabalhar também só exercícios, trabalho manual, mas eu falo que às vezes a pessoa tem uma frase que eu gosto muito de usar com os pacientes. Eu falo o seguinte, sei que vai para o lado da psicologia, mas é uma frase que eu levo para mim e levo para os pacientes. Se preocupe com as coisas que você consegue controlar. O que você faz, o que você pensa, o que você pensa, o que você faz e o que você fala. Não com as coisas que você não consegue controlar, que é o que os outros pensam, faz e fala. Porque tem muita gente ansiosa, porque os outros vão falar, porque o outro falou isso, porque aquele negócio vai pegar mal. Então, às vezes, eu falo o seguinte, às vezes a gente está o tempo todo se policiando para poder agradar as outras pessoas e não agrada para ele próprio. É uma abordagem que eu faço também. Eu fiz um curso chamado Tisna, do Paulo Dobruski. Sim. E eu aprendi muito com o Paulo, cara. Nota 10, Paulo. O Paulo é uma referência, né, cara? Então, assim, essa frase eu aprendi também depois do curso, foi com outro pensador, que às vezes a gente fica sempre, o que o outro vai pensar? E eu falo muito isso com as vovozinhas, porque elas ficam às vezes
deixando de viver a vida delas para viver a vida do filho, do neto, se preocupando com o filho e com o neto. E às vezes está lá, ó, aos 47 do segundo tempo da vida e não viveu a vida dela plenamente. E às vezes quando ela começa a entender isso já é uma virada de chave, isso é um gatilho autonômico também. Isso daí também vai influenciar o sistema nervoso autonômico, porque ela vai deixar de estar em alerta o tempo todo. Ela vai viver para ela. Então, é uma dica que eu dou também para vocês de casa. Perfeito. Maravilha. Bruno, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, disponibilizar também o seu conhecimento para a gente aqui do portal. A gente fica, de verdade, muito agradecido, tá? E espero contar com você aí mais vezes e também conte com a gente para o que precisar aí também. Show de bola. Precisar, estou à disposição. Grande abraço. Pessoal, tiver dúvidas, pode me chamar no Instagram. Estou à disposição. Maravilha. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. Até mais. Valeu.